Olá, seja muito bem-vindo a mais ensinamentos do livro Ou Você Perdoa ou Você Adoece. E hoje a gente dá início ao 5º capítulo. E o 5º capítulo, o tema dele é: o perdão é uma questão de bom senso. Vou ler para vocês. Quando nutrimos mágoas, tornamos escravos do ressentimento. Uma pessoa amargurada, além de se prejudicar, de ficar impedida de receber as bênçãos do Senhor, acaba corrompendo os outros à sua volta. Torna-se uma pessoa de difícil convivência e perde muitas oportunidades de ser feliz. Abel adorou a Deus pela fé. Enoque caminhou com Deus pela fé. E você não pode caminhar com Deus antes de adorá-lo. O primeiro chamado é para aprender a adorar a Deus. Quando você aprende a adorar a Deus, então você poderá desenvolver uma caminhada com Ele. Se você não o ama o suficiente para adorá-lo, nunca será capaz de caminhar como Enoque e perdoar como José do Egito. Se você pode adorar como Abel, então você pode caminhar como Enoque. Enoque caminhou e pela fé Noé trabalhou com Deus. E você não pode trabalhar com Deus até que você tenha caminhado com Ele. Você não pode caminhar com Deus até que você o adore. Se você não adorar como Abel, então você não pode caminhar como Enoque. Se você não caminhar como Enoque, então você não pode trabalhar como Noé. Faz-se necessário compreendermos que Deus não procura adoração, mas Ele quer adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, nossa adoração precisa ser verdadeira e sincera. A adoração não é tanto uma questão de estilo de música ou quantidade de instrumentos que usamos, mas uma atitude de coração, disposta a glorificar a Deus. Não é um show. O show visa a glória do homem, a adoração visa a glória de Deus. Isso está em Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Precisamos resgatar, segundo Tozer, essa percepção da majestade de Deus em nossos cultos. Isaías ficou extasiado com a santidade de Deus, com a pecaminosidade da sua vida, com a grandeza da graça e com a urgência da obra. A adoração é a expressão do nosso amor por Deus, por quem Ele é e pelo que Ele disse, pelo que Ele está fazendo. Não podemos confundir cantar com adorar. É possível cantar sem adorar, e é possível adorar sem cantar. Reclamar, lamentar, murmurar, ficar magoado só abre brechas para Satanás. Isso em Efésios, capítulo 4, do 26 a 27. Mas o louvor amarrará Satanás. Isso em Salmo 149, do versículo 6 a 8. O louvor mostra ao inimigo que nós caímos em truques. Mostra que confiamos no Deus onipotente. Deus habita no meio dos louvores. E onde Deus está, o diabo precisará fugir. Isso em Salmos, capítulo 9, versículo de 1 a 3 e de 18 a 3. É impossível louvar a Deus e permanecer desanimado. Por que estás abatida, ó minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Salmos 42, versículo 5. Quando louvamos a Deus, a nossa fé se torna mais forte. Firme está meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Salmo 57, versículo 7. O louvor transforma a adversidade em bênção, nossa fraqueza em força divina. O Senhor é a minha força e meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e o meu cântico o louvarei. Salmos 28, 7. Deus procura a verdade no íntimo, Ele vê o coração.
O publicano e o fariseu foram ao templo. Quem saiu justificado não foi aquele que proclamou a justiça, mas o que confessou o seu pecado. Se contemplarmos a vaidade em nosso coração, Deus não nos ouve. Salmo 66:18. Coração quebrantado, Deus não rejeita. Isaías 57:20. O que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Isso em Provérbios 28:13. Vinde, ajoelhemos e prostremo-nos diante do Senhor, que nos criou. Salmo 95, versículos 6 e 7. Adoração implica sempre em reconhecimento de majestade de Deus. O louvor é o resultado da plenitude da palavra em nós. Habite ricamente em vós, palavra de Cristo, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. A vida de adoração não pode ser separada de nossa vida de adorador. É necessário coadunar a nossa vida e a nossa adoração. Se Deus não aceitar nossa vida, Ele também não aceitará a nossa oferta, que é uma expressão, ou seja, uma forma de adoração. Deus diz: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Ageu 1:10. A adoração é a mais alta e nobre atividade da qual o homem, pela graça de Deus, é capaz. Deus não nos ama porque somos especiais. Somos especiais porque Deus nos ama. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sentimentos se contaminem. Hebreus 12:15. Muitas pessoas estão sendo contaminadas por meio de uma coisa que não é palpável, nem inalada pelas vias respiratórias, nem pelas vias digestivas, porém pelo coração, sendo consumidos interiormente por muitas moléstias que provêm da falta de perdão. É a raiz da amargura que aloja no mais profundo interior. Quando somos magoados, ofendidos, caluniados, enfim, diversas situações que abalam o nosso emocional de uma maneira tal que sofremos muito. E em nossa ótica, a pessoa que me ofendeu jamais receberá o nosso perdão. O que acontece no nosso interior? Sofremos, somos abatidos, oprimidos, deprimidos, uma série de fatores que nos levam a ter doenças. Muitos diagnosticam como as doenças do coração, onde os médicos não acham as causas dessas doenças e muitas vezes são fruto dessas crises emocionais, da falta de perdão, da raiz de amargura que brotou no coração. Vale a pena ressaltar que o ódio contido em nossos corações é como se tomássemos um veneno e esperando que a outra pessoa que nos ofendeu morra. Podemos ver por nós mesmos que quando ofendemos alguém, não sentimos paz. Queremos logo pedir perdão. Por quê? Porque Deus toca em nosso coração para que façamos isso rapidamente, antes que isso caia em nosso coração e contamine a nossa alma. Da mesma forma como somos ofendidos, Deus quer que perdoemos quantas vezes forem necessárias. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. O rei subestimou o pecado do servo. Ele fez vista grossa da dívida dele e simplesmente a desculpou. Não em absoluto. O fato é o seguinte: ao perdoá-lo, o Deus pôs sobre aquele homem uma pesada responsabilidade. E essa responsabilidade foi ainda maior que o peso da dívida. Em verdade, agora o servo devia ao Senhor mais do que nunca. Como ele seria responsável para perdoar e amar aos outros, assim como o rei havia feito com ele. Que tremenda responsabilidade é essa, né? E
e ela não pode ser separada dos outros ensinamentos sobre o reino de Cristo. Jesus disse: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15. O ponto é claro: se você não perdoa os outros, eu não o perdoarei. Essa palavra, ela não é opcional. Ela é uma ordem de Jesus e está nos dizendo basicamente: fui paciente com você, tratei-o com amor e misericórdia e o perdoei unicamente por minha bondade e misericórdia. Igualmente, você deve ser amoroso, misericordioso com os seus irmãos e irmãs. Você deverá perdoá-los graciosamente, exatamente como eu lhe perdoei. Você deve ir para o seu lar, sua igreja, seu trabalho, para as ruas e mostrar para todos a graça e o amor que lhe mostrei. Paulo se refere à ordem de Jesus dizendo: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Suportando vós uns aos outros e perdoando vós uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ele não expõe como prosseguir na obediência a essa ordem. Revesti-vos, pois, eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando vós uns aos outros e perdoando vós uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso vos revestiu o amor, que é vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo de 12 a 14. O que quer dizer suportar? Em grego significa tolerar. Isso sugere suportar coisas que não gostamos. E nos é dito que devemos tolerar defeito dos outros, aguentar o modo que não entendemos. Como servo perdoado, respondeu à graça e ao perdão do Senhor. A primeira coisa que ele fez foi atacar o outro servo que lhe devia dinheiro. Ele arrancou o homem, prendeu pelo pescoço e exigiu ser pago imediatamente. É incrível! A quantia era uma ninharinha. Mesmo assim, o servo ameaçou o devedor, gritando: quero o meu pagamento já. O homem nada tinha, então se prostrou, suplicando paciência. Mas o servo responde: o seu tempo acabou. Não nos esquecemos que este homem foi perdoado de uma dívida 600.000 vezes maior com relação ao seu servo. Digo-lhe o seguinte: esse é um dos pecados mais abomináveis descritos na palavra de Deus. Primeiro é perpetrado por um servo de Deus. Diga-me, que tipo de pessoa iria agir assim tão sem piedade? Que coração poderia ser tão ingrato, tão desprovido de um pingo de misericórdia que lhe havia sido mostrada? Estamos vendo um vislumbre de trevas que o tempo todo estava no coração do servo. Na carta aos Romanos, no capítulo 2, Paulo descreve essas trevas. Portanto, és indesculpável o homem quando julgas. Quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias causas que condenas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam, tais causas os fazem as mesmas. Pensa que te livrarás do juízo de Deus, ou desprezas da riqueza da sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando a bondade de Deus e que te conduz ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 1, 3 e 4. E assim finalizamos o 5º capítulo, que fala que o perdão é uma questão de bom senso. E o tempo todo nessa leitura ele faz várias referências na palavra
E ele faz referência a essa história do servo, que é a história que ele iniciou o seu primeiro capítulo. E uma coisa aqui que toca bastante é a questão do nosso coração, né? Deus olha o nosso coração. Então, quando você anda com Deus e você de repente ofendeu alguém, Deus não deixa você esquecer. Isso é para que você resgate esse perdão da forma mais imediata possível, para que não contamine a sua alma. E para andar com Deus é preciso adorá-lo, é preciso adorar a Deus, é preciso ter fé em Deus e é preciso trabalhar com Deus. E esse capítulo ele mostra que o primeiro chamado é aprender a adorar a Deus, que a partir do momento que a gente adora a Deus, caminhamos com Deus, trabalhamos com Deus, aprendemos a perdoar com Deus. Outra parte muito interessante desse capítulo é que ele fala que muitas pessoas estão sendo contaminadas por coisas, situações que não são palpáveis, não são inaláveis, não são digeridas, mas pelo coração. Nós estamos sendo consumidos interiormente por pequenos atos, gestos de emoções, de mágoas, de ressentimentos, da falta de perdão, que vai se alojando ali no coração e que vai criando uma amargura profunda no nosso interior. E quando a gente acumula isso no nosso coração, no nosso interior, nós sofremos ainda mais, ficamos abatidos, deprimidos, ofendidos, ou seja, nós vamos acumulando emoções de baixa vibração, emoções que nos deixam cada vez mais sem energias, mais tristes, e aí nasce uma raiz de amargura. E quando você deixa essa raiz de amargura brotar no seu coração, você está mais distante de Deus. É impossível você adorar a Deus. Então Deus nos cobra exatamente aquilo que Ele nos deu. E Ele fala que o fato de você adorar, louvar, é um gesto de libertação. E um outro ponto interessante de se comentar nesse capítulo é que ele fala que a ausência do perdão é um dos pecados mais abomináveis. E ele referencia vários trechos relacionados à palavra. Então esse quinto capítulo foi um capítulo de bastante aprendizado, de bastante referência à palavra, onde ele fala que o perdão é uma questão de bom senso. E ele explica tudo isso em vários trechos da Bíblia. Então hoje encerramos aqui o quinto capítulo, nesses ensinamentos onde ele ressalta que o perdão é uma questão de bom senso. Eu espero que tenha tido mais aprendizados. Um beijo grande e até amanhã.